Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times brasileiros dos campeonatos que estão em curso. E meu amigo já vem chegando dando seu like, lembrando que estamos no Instagram, @resenha com Magalhães. Também, não esqueça aí de colocar a hashtag Resenha com Magalhães. Estamos no Facebook também, com Resenha com Magalhães. E dessa vez, meu amigo, a gente vai fazer um balanço geral dessa primeira parte do Campeonato Carioca. Tivemos aí final Vasco-Fluminense, o Vasco foi campeão, Flamengo chegou à semifinal, mas foi eliminado pelo Fluminense, o Botafogo nem na semifinal chegou. Então vamos fazer um balanço rápido disso tudo aí. Bom, início do campeonato. Franco favorito pelas contratações. Flamengo. Situação complicada pela debandada de jogadores. Fluminense. Botafogo sem dinheiro também. Jogadores saindo, jogadores importantes saindo. Sem dinheiro para contratar. E o Vasco, com seu presidente, que para mim não é presidente do Vasco, que é um cara mal intencionado. O presidente do Vasco é um cara muito mal intencionado, a meu ver, pela maneira como ele chegou à presidência do Vasco. Mas começou a fazer umas contratações ali para poder dar uma encorpada no elenco, porque o Vasco quase que cai, né? Então, torcida cobrando, mas começou o franco favorito, ali o Flamengo. E o Abel chega, jogadores chegando, jogadores importantes, querendo montar dois times, fazendo mais ou menos igual o Palmeiras. Não vai ser de uma hora para outra. Não vai ser de uma hora para outra que ele vai fazer isso. Fluminense, Botafogo e Vasco, diferentemente, tem que encontrar um time. Então, o que acontece? Fluminense, Vasco e Botafogo, eles têm que encontrar um time. Depois que eles encontrarem um time, eles vão partir para o elenco, para ver quem é que ele pode contar. O Flamengo estava fazendo o caminho inverso. O Flamengo, primeiro, quer estruturar o elenco, botar todo mundo para rodar, para depois montar o time. E isso tem uma diferença, principalmente nesse primeiro turno. Por quê? Quem é que chegou à final? Fluminense e Vasco. O Fluminense está com o mesmo time desde o início do ano. O Diniz foi lá, começou a olhar e começou a montar, pegou essas peças, colocou, e são os mesmos jogadores que vem jogando. Ou seja, é um time que no ruim, apesar de estar no início do ano, já tem um conjunto muito melhor do que os outros times. Vamos fazer uma comparação. Tem um conjunto, não estou falando de peça não, tá? Individualmente. Falando de conjunto. Um conjunto melhor do que o do Flamengo, que está montando um elenco para depois montar um time. O Flamengo jogou uma partida com um time, depois com outro, depois com um time, não dá para montar. Não tem um time ainda. O Fluminense veio naquela batida. E os jogadores, inteligentemente, aceitaram a ideia do Diniz, compraram a ideia e começaram a jogar. Mesma coisa que acontece no Santos. Exatamente a mesma coisa que acontece no Santos. Então o Fluminense focou em montar um time. Mesma coisa do Botafogo. Focou em montar um time. Só que no Fluminense deu certo e no Botafogo não. Botafogo não rodava, não conseguia ganhar. Jogando mal. O Fluminense ao contrário. Isso acontece. Até o esquema louvável do Fluminense, que eu gosto. E o Vasco a mesma coisa, tentando montar um time. Então Botafogo, Fluminense e Vasco foram iniciar o ano com foco. Vamos montar um time, depois a gente vê as peças que a gente pode contar para o elenco para o ano. Só que o que acontece? Para o nosso futebol caseiro aqui, Rio, um time basta.
Um time basta. Agora, para as outras competições, um time não vai bastar. Porque vai faltar elenco. Começa a perder 2, 3 jogadores, o nível técnico do time cai. Isso faz diferença. Estão até questionando o Palmeiras lá em São Paulo. Então, o Flamengo foi sem fazer partida boa. Botafogo, pior ainda. O Fluminense foi o que se encaixou melhor. E o Vasco foi o campeão, mas na verdade, o Vasco e o Fluminense foram os que se encaixaram melhor. O Fluminense faz um futebol mais alegre, melhor de se ver. E o Vasco foi consistente, foi um time mais homogêneo, mais regular. Fez partidaço não, mas foi um time mais regular, que a meu ver tem até melhores peças, material humano, do que o Fluminense. E os times foram chegando, acabou chegando, que a gente imaginava. A surpresa foi o Botafogo não entrar. Talvez isso não seja de todo ruim para o Botafogo. Porque, sinceramente, o que significa ganhar o primeiro turno do Campeonato Carioca? É um título? É. Legal. Já falou, já ganhamos o primeiro turno. Mas se você ganhar o primeiro turno e não ganhar o Campeonato Carioca, não adiantou de nada. Ninguém vai lembrar. Vai lembrar quem foi o Campeonato Carioca. O ano passado, quem foi o Campeonato Carioca? Botafogo. Quem ganhou o primeiro e o segundo turno? Pô, sinceramente, não lembro. Eu acho que foi o Flamengo que ganhou o primeiro turno. Acho que o Botafogo ganhou o segundo turno. Sei lá, não lembro. A gente lembra quem ganhou o Campeonato Carioca. Campeão Carioca de 2018, Botafogo. Não estou desmerecendo. Mas quantos jogos o Vasco fez para se classificar às semifinais? Fluminense, Botafogo e Flamengo. 5. Depois teve a semifinal e a final. 7. Certo. É muito pouco. Muito pouco. Lógico que era, pela condição financeira, o Flamengo ter chegado pelo menos à final. Só que é o que eu falei. Os objetivos dos times são outros. O Flamengo está na Libertadores. Os outros 3 não estão. O Vasco não está em campeonato nenhum. Só na Copa do Brasil. O Fluminense tem a Sul-Americana. O Botafogo tem a Sul-Americana. Então, esse início é diferente o foco. Mas é muito melhor você começar o início bem, igual o Fluminense está, igual o Vasco começou, já ganhou o primeiro título, do que Flamengo e Botafogo, porque a pressão fica maior. Só que agora que vai começar, não estou desmerecendo campanha de ninguém. Campanha do Vasco foi sensacional, 7 vitórias, sensacional. Fluminense fez uma boa também, uma boa trajetória. Flamengo e Botafogo bem pior, que nem se classificou. Nessa sequência, louvável. Só que agora que vai começar o bicho a pegar. Por quê? O segundo turno nesse campeonato retardado não são só 5 jogos. São mais. Não é só 5 jogos. Desta maneira, vai começar também para os outros times, igual o Flamengo, começa a Libertadores, Copa do Brasil, aí para Fluminense, para Vasco, Botafogo, começa Sul-Americana. Então já vai começar a ter que se dividir. E vai precisar de elenco. E vai dar um lastro. Se chegar no final do campeonato, dependendo do que aconteça, a gente pode dar
fazer uma análise melhor. Agora, nesse início, é muito difícil você fazer uma análise. Porém, para mim, pela perspectiva que tanto Fluminense, Vasco e Botafogo despertava de um início de um ano de 2019 muito complicado para esses três, Flamengo a gente não fala porque o Flamengo está com dinheiro e contratou os melhores, o Gabigol, o Bruno Henrique, a Arrascaeta. Então, se esperava muito mais. É uma decepção o Flamengo? Eu não vejo como tem um monte de... Aí falando, o Flamengo é uma decepção. Não acho. Não acho. O Flamengo está procurando o seu time. O Flamengo está procurando o seu time. O Flamengo está montando um time para campeonato longo. Campeonato longo. E isso faz diferença. O problema é que o Flamengo não ganha títulos. Aí começa a pressão. Também concordo. Mas dentro da perspectiva que se iniciou o ano, o Vasco e o Fluminense dão um salto, dá um alívio, dá uma tranquilizada na torcida. O problema, tirando o Vasco, já deu uma tranquilizada, já está na final. O Fluminense perdeu para o Vasco mais uma vez e os jogadores começaram a entrar em greve, começaram a boicotar porque não estão recebendo. Aí começa de repente a vaquinha e para o brejo o Fernando Diniz ficar numa situação complicada. O Botafogo não se classificou, mas fez um bom jogo pela Copa do Brasil. A torcida deu um alento também, abaixa a poeira no Botafogo, né? Esquece um pouquinho do Botafogo, para iniciar aí o segundo turno do Campeonato Carioca. E o Flamengo, naquele turbilhão, aconteceu a tragédia. Agora a tragédia já está na fase da justiça. O Flamengo se preparando. Agora não tem jeito, 2 semanas aí de começar a Libertadores, tem que botar o time. Agora o Abel tem que fazer o que o Fernando Diniz fez desde o início. Um time. Desde que ele queira montar um time para jogar bola. Porque também se for para montar um time para esperar o adversário jogar, não precisava contratar Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. Pô, tem um monte de atacante bom, mas joga atrás esperando o adversário jogar, aí também é bem complicado, né? Bem complicado. Mas, no resumo que eu faço, não vejo o Flamengo como decepção. Não vejo. O Campeonato Carioca, o que vale, a meu ver, tá? Sei que é importante título de primeiro turno, título de segundo turno. Mas se não ganhar a final, não vai ser lembrado, tá? É lembrado que é um campeão carioca. Então, tem que se esperar. E o Flamengo tá... Agora sim, tem que montar um time. Se não conseguir, a gente desce o sarrafo. O Botafogo tem que montar um time. Tem que montar um time. Nesse momento, dos 4 é o mais fraco. O mais fraco até pelo que aconteceu. Não se classificou nem para as semifinais. E o Vasco e Fluminense? A perspectiva que não era muito boa, porque os dois brigaram até o final para não cair. Olha como são as coisas, meu amigo torcedor. De todo o país. Botafogo e Flamengo, nas 2 últimas rodadas. Flamengo foi vice-campeão. Mas o Botafogo, nas 2 ou 3 últimas rodadas, não tinha perigo de cair. Conseguiu se safar antes disso. Quem foi até a última rodada com perigo de cair? O Vasco e o Fluminense. Justamente os dois que mais precisavam mostrar alguma coisa para sua torcida e chegaram à final. Isso não é coincidência. Isso não é coincidência. É o foco em tentar montar um time melhor do que o ano anterior. Eles estão conseguindo. Então, eu tiro como conclusão que o panorama feio que terminou 2018 não está, por enquanto, se comprovando. Se dá um vigor maior, uma perspectiva melhor para Vasco e o Fluminense, principalmente. Botafogo tem que mostrar alguma coisa agora no segundo turno e o Flamengo também. Mas dentro
do que aconteceu, dá uma certa alegria para Vasco e o Fluminense. A torcida do Botafogo tem que esperar um pouquinho, está meio receosa, mas ficou com a esperança por causa do jogo da Copa do Brasil. A do Flamengo está meio indignado justamente com o jeito com que o Abel monta o time, né? Nem direito com o time, é com como o time vem sendo montado. E Fluminense e Botafogo, Fluminense e Vasco, um pouco mais aliviado. Só que o Fluminense com a pressão, porque não paga os jogadores, daqui a pouco os jogadores começam a tirar o pé, a torcida começa a pegar no pé. E agora, tanto o Fluminense quanto o Vasco tem que começar, montamos um time. Agora temos que ver quem é que eu posso contar para 2019. O primeiro passo era montar um time. Agora é tentar juntar e formar um elenco. Sem dinheiro não é muito fácil, mas tendo um time que você sabe que pode colocar e pode confiar, já facilita o trabalho. E isso está sendo facilitado do lado do Vasco e do Fluminense. Então, meu amigo, essa foi minha análise. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, Resenha com Magalhães. Estamos juntos, um grande abraço, até mais e conto com a participação de todos. Valeu, e não esqueça, #Resenha com Magalhães. Tamo junto, tchau.